Olá, pessoal. Eu- Sejam bem-vindos ao nosso encontro técnico. O que eu gostaria de falar com vocês, dentro do tema da sustentabilidade, como a capacitação técnica vidreira pode ajudar a sustentabilidade da indústria de vidro. Primeiramente, se a gente analisar algumas características da indústria de vidro, nós vamos ver que existem poucas empresas, apesar de o porte ser grande, existem poucas indústrias vidreiras se a gente comparar com outras indústrias de outras áreas de outros materiais, como metalúrgicas, cerâmicas, plásticas, etc. Eu fiz aqui uma estatística, uma pesquisa muito superficial, mas para ter uma ordem de grandeza. Então, nós temos aqui no Brasil cerca de 40 vidrarias. Vidrarias, eu digo, empresas que fundem o vidro, né? Existem os transformadores também, mas empresas de base de vidro, cerca de 40. Enquanto cerâmicas, nós temos da ordem de 6.000 indústrias, plásticos, entre embalagem e outros tipos de plásticos, 12.000, e metalúrgicas, um número imensamente maior, da ordem de 150.000. Então, isso já de cara desestimula você ter cursos técnicos dedicados ao setor, embora é um setor muito específico que realmente necessita uma grande formação, mas é complicado. Você tem 40 empresas no Brasil, o Brasil do tamanho que é, essas empresas são espalhadas em todo o território. Então, como resultado disso, é que as próprias vidrarias elas precisam capacitar suas equipes, formar o seu pessoal, né? As vidrarias não podem contar com alguém que já venha ainda com uma formação teórica de base, mas você não tem, né? Ou então eles têm que contratar daquelas outras áreas, né? Eu mesmo sou um exemplo, sou metalurgista de formação, eu fui contratado por uma vidraria, ainda recém-formado, ou seja, sem nenhum conhecimento prático, só teórico, e eu fui formado lá dentro mesmo, né? Então, nesse caso, a experiência do pessoal veterano, o pessoal de chão de fábrica, que já tem muito tempo de vivência, é muito relevante, então, para essa formação desse pessoal. E se a gente olhar algumas características dos processos vidreiros em si, nós vamos ver que, primeiro, as produções são muito intensivas. Dificilmente você tem uma fábrica, alguém abre uma vidraria para fazer 10 toneladas de embalagens ou de vidro plano, né? Então, hoje em dia, quando se fala em fornos de embalagem novos, normalmente são acima de 350 toneladas por dia. E vidro plano, né, o processo float, bem mais que isso, acima de 850, por volta de 1.000 toneladas dia. Outra coisa importante, os processos são contínuos, ou seja, falha em uma fase do projeto, do processo, isso determina uma falha no resultado final, né? É como se fosse assim, um processo de uma corrente, vários elos. Se você tiver um elo fraco, esse elo fraco vai dar a força da corrente. Não adianta todos os outros elos serem muito, muito fortes. Eu fiz aqui, eu apresento aqui um fluxograma de uma vidraria. Nesse caso é uma vidraria de embalagem, mas o que muda para um vidro plano ou fibra é somente aqui na parte da conformação do vidro, né? Na parte de conformação. Mas uma vidraria ela é constituída de o que a gente chama de composição, que recebe as matérias-primas, estoca elas em silos, dosa elas de acordo com uma formulação correspondente ao vidro que a gente vai fazer, mistura esses componentes e essa mistura é encaminhada ao forno, onde ela se transforma num líquido viscoso, e esse líquido viscoso
à medida que esfria e vai aumentando sua viscosidade, vai ser conformada nos diversos produtos vidreiros. Tá? Então, o forno nada mais é que um tanque cheio de vidro fundido. Desse tanque tem uma saída que vai para a máquina, que está produzindo vidro, quer seja garrafa, quer seja chapa de vidro, fibra, produtos domésticos, enfim. E à medida que você está extraindo o vidro, esse nível tende a descer, aí então você compensa com uma composição nova. Sobre esse banho tem a evolução de uma chama, essa chama mantém o banho aquecido e funde essa matéria-prima enfornada. E isso acontece continuamente. Depois, à medida que o vidro é esfriado, então ele é conformado, ele passa por um processo de recozimento que é necessário. Qualquer processo de conformação gera tensões no vidro que devem ser aliviadas no forno de recozimento. Eles podem ter tratamentos de superfície, etc., parte de controle de qualidade, etc. Né? Mas qualquer falha no processo, uma matéria-prima errada, a composição do vidro não vai ser boa, vai contaminar todo aquele banho e você vai ter problemas. Né? Imagine uma situação aqui: você está fazendo vidro incolor. Num determinado momento, você percebe que não está mais incolor, está saindo uma cor qualquer. Fala assim, houve alguma contaminação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar o que está contaminando, vou descobrir que é uma das matérias-primas. Aí eu vou ter que esvaziar esse silo, vou ter que preencher com uma matéria-prima nova. Enquanto isso, o teu tanque aqui está cheio de vidro já colorido, com defeito. Né? E depois que você corrigiu o seu problema, você vai informar, então, a matéria-prima agora boa, porém, o tanque aqui já está contaminado. Você vai ter que esperar essa contaminação sair e ir diluindo. Né? Não tem outro jeito. Então, você perde muito tempo. Isso pode ser horas, pode ser dias. Né? E quando a gente fala perda de dias de produção, com aquelas toneladas que a gente viu, 400 com forno de embalagem, 1.000 com forno de vidro plano, o prejuízo é muito grande. Né? E se a gente pensar em sustentabilidade, o que significa isso? É vidro que eu vou ter que fundir de novo. Eu vou ter que usar mais matéria-prima, eu vou ter que queimar mais óleo, eu vou ter que emitir mais gases. Né? Então, vai para o lado ruim da sustentabilidade. Além disso, os fornos eles têm uma longa duração. O que é a duração de um forno? Você constrói um forno novo, você aquece ele, começa a funcionar, ele funciona por um certo tempo, até que tem um desgaste, né, do refratário, que está todo aquele material em contato com o vidro, em contato com a combustão, e aí você tem que parar esse forno para reparar esse material, né, seria a campanha do forno. E isso hoje em dia é coisa de 14 anos, 14 a 16 para um forno de embalagem e chega a 20 anos para um forno de vidro plano. Ou seja, a duração é muito longa e tudo que você fizer e que diminua essa vida, você vai estar prejudicando, né? Tanto em prejuízo monetário como em meio ambiente também, que você vai, o teu forno que foi projetado por um certo tempo vai funcionar menos, né? E existe uma interconectividade no processo vidreiro também. Por exemplo, a matéria-prima afeta o funcionamento do forno. O funcionamento do forno afeta as máquinas. Por exemplo, você tem uma matéria-prima, não mudou a composição dela, mas ela veio mais fina. Né? Se ela veio mais fina, em cima do banho, existe a chama, existe uma grande evolução de gás. Se você tem um material lá mais fino, ele vai ser arrastado na forma de poeira. Essa poeira pode bater nas paredes refratárias e ajudar a atacar elas, ou ela pode se acumular nas câmaras de regeneração do forno, entupir essas câmaras, e aí o forno vai perder a capacidade de regenerar o calor, ele vai consumir mais, ele vai perder a capacidade de
produção, ou seja, o máximo que ele pode produzir vai diminuir, né? Então, a matéria-prima afeta o forno. Se o forno não está funcionando, não está homogeneizando o vidro ele é muito viscoso, ele requer algumas correntes de convecção que são proporcionadas com diferenças térmicas que a gente promove dentro do banho. Se isso não ocorre, não é correto, então o vidro não se homogeneiza. Se o vidro não se homogeneiza, ele... Imagine, por exemplo, você está fazendo uma garrafa. Como você faz uma garrafa? Você é uma gota de vidro que cai dentro do molde, e aí você assopra uma bolha, que é o interior da garrafa, e esse vidro ele vai contra a parede do molde. Se você tem uma região que ela tem uma composição que ele é menos viscoso, é mais fluido, ela vai ficar mais fina, a outra que está mais viscosa vai ficar mais grossa, né? Então, você não vai ter uma boa distribuição de vidro. As composição diferente quer dizer que coeficiente de expansão térmica é diferente. Então, na hora que o vidro esfriar, um pedaço da garrafa vai querer encolher mais, outra menos. Isso vai gerar tensões, e essas tensões vão prejudicar o produto final, né? E o conhecimento deve ser multidisciplinar, porque você imagina, nesse exemplo que eu falei da falta de homogeneidade. Então, o sujeito que está lá na máquina de conformação, é um super especialista e está lá dedicado, de repente ele não fez nada e o vidro começou a ser heterogêneo e a qualidade ficou ruim. E ele não tem o que fazer, porque o vidro está heterogêneo. Então, ele precisa ter esse discernimento de não tentar corrigir na sua máquina uma coisa que é uma coisa que vem lá de trás. E aí ele precisa ir lá e avisar o pessoal do forno, da matéria-prima: pessoal, está chegando um vidro heterogêneo aqui, olha, eu não estou conseguindo distribuir a massa de vidro no meu molde com os recursos que eu tenho. Então, é muito importante isso, né? E assim como o cara lá do composição saber, ou do forno, saber o que ele tem que entregar, o que o cara da fabricação precisa, e assim por diante, tá? Então, o vidreiro ele tem que conhecer desde geologia, porque as matérias-primas são naturais, as matérias-primas, a maioria delas são minerais. Então, você precisa conhecer, né? Eu tinha um amigo na Saint-Gobain, ele era comprador, ele comprava as matérias-primas, ele dizia: comprar matéria-prima não é a mesma coisa que comprar caneta Bic. Porque caneta Bic, se você sabe qual tipo, ela é sempre aquilo ali. Então, o que o comprador faz? Ele vai escolher o lugar onde o preço está melhor, onde tem melhor condição de pagamento, a entrega mais rápida. Mas a matéria-prima não. A matéria-prima são volumes grandes, produtos naturais, que se tiver uma variação, vai afetar todo o teu processo e você não vai ter tempo de interagir, de corrigir. Então, você tem que ter um trabalho proativo junto com o fornecedor, para que o material chegue corretamente, né? E não adianta falar assim: não, eu vou montar um super laboratório, vou analisar todo o caminhão que chega, se a matéria-prima não vier boa, eu rejeito. Só para, fazendo aí uma conta muito simples, né? Um forno float que tem 1.000 toneladas, que faz 1.000 toneladas, ele recebe mais ou menos 30 caminhões de matéria-prima por dia, todo dia, né? Isso quer dizer o quê? Cada 48 minutos está chegando um caminhão. Se isso se vier distribuído, lógico que vai vir uma hora, vai vir 10 juntos, né? E você não vai poder fazer essas 30 análises, né? Pegar, porque não é só fazer análise, é pegar a amostra, levar para o laboratório, analisar e os caminhões ficarem esperando. Então, você precisa ter um trabalho de receber já isso corretamente. E também o vidreiro precisa conhecer química, por causa das reações entre as matérias-primas, entre o vidro e o refratário, entre os gases, a combustão e a composição, e assim por diante, né? O conhecimento de combustão é fundamental, né? A combustão, os gases de combustão estão em contato com o vidro, então eles agem, eles modificam o vidro. Então, se você não fizer aquilo corretamente, você vai ter alguma alteração no vidro por causa da combustão, né? Se você usa eletricidade no seu forno, você precisa conhecer muito bem refratários, né? É fundamental. O refratário é um material que está em contato com o vidro fundido a 1.600 graus durante
16, 20 anos, né? Então, você precisa saber o que está acontecendo lá. A montagem do forno é fundamental, o aquecimento do forno, a manutenção, etc., né? Então, você tem que ter uma gama de conhecimento muito grande, tá? Fora isso, eu já falei, você tem uma inércia, né? Quando você percebe que está tendo um defeito, isso quer dizer que teu banho todo já está com problema, teu silo está cheio de matéria-prima que está com problema. Isso demora um tempo, né, para corrigir. Então, você ir atrás você corrigir, não, você tem que se prevenir antes, não deixar o erro acontecer. E segurança, né? A gente trabalha com altas temperaturas, a gente tem um tanque com vidro fundido a 1.600 graus. Então, é muito importante que a gente saiba como fazer tudo muito direitinho para evitar incidentes e acidentes, né? Característica dos vidreiros. Os vidreiros normalmente são refratários a mudanças, não é crítica a isso, é perfeitamente compreensível e é recomendável. A gente não é bom numa vidraria ficar mexendo lá, não, quanto menos a gente mexer, melhor. Mas é importante que a gente consiga ajustar tudo para ter a melhor produtividade, o melhor consumo e assim por diante, né? Não, eu já ouvi de vidreiros, isso não é comum, eu chegar numa vidraria que já existe há 50 anos e achar aquela formulação, coisas que eles põem na composição meio estranha. E aí eu perguntei, mas essa formulação aqui, qual é a razão dela? Por que que tem essas coisas aqui? Aí a resposta foi a seguinte, falou assim, olha, quando começou a fábrica, 50 anos atrás, veio um especialista, não sei da onde e tal, e ele determinou essa formulação. E a gente tem usado ela desde então. Ela funciona, né? Mas será que não dá para a gente melhorar, baratear, né? Reduzir emissões, reduzir a energia, etc., né? Então, a gente pode mudar tendo conhecimento e experiência também, né? E o ouvido é cauteloso e eu acho que tem que ser mesmo pela característica do processo, tá? Mas, novamente, com você tendo o conhecimento, aí você tem condição de mexer nas coisas, de melhorar, de adaptar. Então, como é que a capacitação pode colaborar com a sustentabilidade? Muito importante é aumentar a produtividade, ou seja, eu conseguir melhores rendimentos, melhor qualidade. É, que só lembrando, né, 1 quilo de vidro fundido é mais ou menos significa 1 quilo de CO2 emitido, tá? Então, 1 tonelada de vidro é mais ou menos 1 tonelada de CO2. Ou seja, se eu estou com rendimento de produção de 80% e eu vou para 90%, então eu vou poder diminuir em cerca de 10% meu vidro fundido. Então, eu vou diminuir também a quantidade de CO2, eu vou diminuir o desgaste do forno. A gente fala que a vida do forno em anos, né? Mas na verdade o certo era em toneladas extraídas, né? Um forno parado, por exemplo, dura muito mais que 20 anos, ele não desgasta. Então, assim, o que desgasta o forno é o uso. Então, se você consegue maior produtividade, você vai ter que fundir menos para atender o comercial, né? E se a gente conseguir mais qualidade também, nós vamos conseguir produtos melhores que tenham uma vida melhor, uma vida mais longa, vai ser mais resistente, vai atender melhor a necessidade do cliente, etc., né? A gente também vai usar adequadamente os insumos, né? Eu botei aqui um exemplo, sulfato de sódio. A gente usa sulfato de sódio na composição, é um componente afinante que ajuda a tirar as bolhas que ficam presas na massa de vidro. Pelo nível de conhecimento atual, é necessário usar o sulfato de sódio. Só que uma parte ele sai, né, a gente usa mais do que ele fica lá no banho, e esse que sai para a atmosfera, ele pode entupir as câmaras de regeneração, pode atacar o refratário, pode poluir. Então, o que é interessante? Usar o mínimo possível, né?
Então, eu posso usar muito, se eu usar mais, não vai afetar o vidro, mas eu vou poluir, eu vou entupir câmera, se eu entupo câmera, eu vou gastar mais combustível, eu vou gerar mais CO2 e assim por diante. Eu vou, com conhecimento, eu também vou usar adequadamente, eu vou conseguir fazer a manutenção do meu forno, meu forno vai desgastar, vai começar a gastar mais, perder mais energia, eu vou conseguir tampar lá o furinho que está perdendo eh, fumaça para fora, eu vou conseguir manter a isolação, eu vou limpar as minhas empilhagens das minhas câmaras de regeneração e com isso garantir o bom funcionamento delas e não deixar aumentar muito o consumo de combustível. E, novamente, segurança, né? Se eu sei trabalhar bem, se eu estou trabalhando corretamente, eu vou diminuir os incidentes, os acidentes, e também eu vou saber, se acontecer um acidente, o que fazer com o mínimo de perdas possíveis. Tá? Então, como conclusão, eu diria o seguinte: é, a capacitação técnica de qualidade garante ganhos monetários, porque você vai produzir mais e melhor com os mesmos recursos, mas também vai do lado bom da sustentabilidade. Você vai emitir menos, você vai explorar menos matérias-primas, você vai consumir menos energia e assim por diante. Então, é até bom isso, né? Que as duas coisas andam juntas. Eu não preciso gastar mais para sustentabilidade, não. As duas coisas vão juntas, né? A capacitação deve ser contínua, né? A gente aprende a vida inteira, né? E você passa a vida inteira no vidro e você está aprendendo coisa nova e eu acho que não esgota nunca, né? Não existe ninguém que chega no ponto, não, eu sei tudo. Não, as coisas mudam, né? E eu vendo o meu passado, eu comecei no vidro, a gente usava óleo combustível, tá, né, queimado. Eu vi a mudança para gás natural, eu vi a entrada da oxicombustão, forno elétrico. Agora estou vendo a mudança para hidrogênio e assim por diante, fornos híbridos e assim por diante, tá? Então, não existe algo como assim uma vacina, né? Pumba, esse cara já está formado. Não, é um espírito, né? Então, às vezes acontece, não, fulano ele precisa aprender tal, mas ele não pode sair porque não tem ninguém que fica no lugar, mas ele, como ele não sai, não aprende, ele não faz a coisa direita, e aí ele está mais ocupado ainda, né? Então, tem que ter esse espírito de capacitação ser algo contínuo, né? E todo técnico, independente da área, tem que ter a noção abrangente do processo, né? Eu faço um paralelo com uma medicina. Nenhum médico é formado, por exemplo, cardiologista, não tem uma faculdade de cardiologia. Não, o cara faz faculdade de medicina, então ele estuda lá normalmente 6 anos, vira médico. Depois com o diplominha na mão, ele vai fazer a especialização dele. Aí vai ser em cardiologia, em pediatria, etc. E aí sim, na máquina IS, no processo float, no forno, na composição, no recozimento, na área fria e etc. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vocês têm aí meu contato. Qualquer coisa, por favor, entre em contato comigo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão. Obrigado e boa continuação do evento.